querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, tudo sobre São Paulo e América, que joga hoje às 8 horas da noite. Pré-jogo, escalação e também tem aí notícia de bastidores, Gabriel Neves e muito mais. Então, vamos embora pro vídeo. O América Mineiro nesta quinta-feira, 20 horas em Belo Horizonte. E o técnico Rogério Ceni apresenta uma novidade na lista de relacionados. O André Anderson, que se recuperou de uma contusão, ele não atuava desde julho. Estava machucado, em tratamento, voltou aos treinamentos e agora tem a oportunidade de ser relacionado. A tendência, obviamente, é que ele não comece a partida como titular. Aliás, sobre esse time principal, o Diego Costa é a ausência, tem uma tendinite no joelho direito. O time deve ter a base daquele que enfrentou o Independente Del Valle pela decisão da Copa Sul-Americana. Com o Felipe Alves no gol, Igor Vinícius, Ferrarese, Léo e Reinaldo. No meio de campo, Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e o Patrick. No ataque, Luciano e Caleri. O São Paulo, pensando em dias melhores, está ali na tabela de classificação numa situação que precisa melhorar. São Paulo quer embalar algumas vitórias para, de repente, beliscar uma vaga na próxima Conmebol Libertadores. Será que isso é possível, meus amigos? Vamos mudar mais uma vez de assunto para falar sobre o São Paulo. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Carlos Belmonte para perguntar como é que andava o papo do São Paulo em relação à compra do Gabriel Neves. E a ideia do São Paulo é sacramentar ainda no mês de outubro a compra de forma definitiva. O São Paulo vai precisar desembolsar US$ 1.700.000, já convocou o representante do volante uruguaio para fazer esse pagamento de forma parcelada. Então o São Paulo segue garantindo que quer contar com o Gabriel Neves em definitivo para 2023. O torcedor do São Paulo entender, o Crespo, ele tinha 2 anos de contrato com o São Paulo. A multa dele em dólar, multa rescisória, ela cairia no segundo ano, né, como um acordo. O São Paulo resolveu demiti-lo ainda no primeiro ano do contrato para contratar o Rogério. Era uma multa que na época, o dólar na época, corresponderia a mais ou menos 4,5 milhões de reais. O São Paulo, no final da temporada passada, sem grana alguma mesmo, porque esse ano até entrou algum dinheiro, pediu para o Crespo parcelar essa dívida e que o Crespo considerasse mais ou menos a multa do ano seguinte, que caía radicalmente. Cara de pau. Reduzisse. E o Crespo topou. Ok. É demais, né? O Crespo, ok. Saiu do São Paulo, tal, com a multa reduzida se não pagas em parcelas. E nem assim pagar. Chegou na primeira parcela, não tem a cotação do dólar, não sei o que. O São Paulo não quis pagar, não alegou divergência de valores. E os advogados do Crespo do São Paulo foram discutir na FIFA qual cotação do dólar, qual valor e tal, e esse negócio ficou lá. O esqueleto estava no armário. Agora, assim, era o mínimo, né, cara? Um mínimo, já que o cara reduz a multa e aceita parcelar, que você pague o valor que ali... É surreal, né? É surreal. Aí a FIFA arbitrou em 2.700.000 reais. Já o São Paulo já pagou parte disso lá atrás e vai inteirar agora até chegar a 2.700.000 reais. Agora, moralmente, é a mesma situação de não quitar a dívida com os jogadores lá de direitos de imagem e tudo mais, que tá aí protelado mesmo, que o São Paulo nesse ano tem arrecadado pra caramba, tem contratado pra caramba. Então, enquanto não limpar esse passivo, não é uma questão de meio título da Sul-Americana, aquela praga. Não, a praga é aqui atual. Porque enquanto você não cumpre os seus compromissos, a mobilização... Agora, a parte disso, tá o que aconteceu no campo em Córdoba, que teve também, tem polêmica, a torcida do São Paulo agora rompeu com os jogadores, reclama dos jogadores terem discutido o bicho lá em Córdoba para conquistar o título da Sul-Americana. Então tá um ambiente maravilhoso, tranquilo, todo mundo harmônico. E tem uma pessoa que está passando por enquanto ilesa, que é o Rogério Ceni, que tem uma responsabilidade gigante pelo ano esportivo do São Paulo. Aliás, tem a responsabilidade total, os digitais. Por enquanto, não resvalou no Rogério a tragédia de Córdoba e não foi cobrada do Rogério a posição fica ou saio depois de Córdoba. E a multa é bilateral, né? Exatamente. Tem multa também, Rogério. Ele tem que se pagar, né? Que ele publicamente falou que abriu. Então, nós temos temos as gravações, né? Que ele pode pagar se disse sair também, né? Isso.
E o São Paulo está embarcando agora para Belo Horizonte, vai enfrentar o América, com a delegação toda com novidade. Enfim, o André Anderson foi relacionado depois de meses, uma das indicações de contratação do Rogério Ceni. São, para mim, 2 partidas que definem o restante do ano e o tamanho da crise. O América, que é um confronto que ainda dá para você mirar lá o G8, o América está no G8, e o Botafogo, que é um time como o São Paulo, que transitou entre a zona de rebaixamento e essa situação de conforto no meio da tabela. Me faz apostar aqui. Olha, eu acho que a possibilidade do São Paulo vencer o América na Independência, ela beira 0. 0. Pela circunstância emocional, tática, física e tudo que você pode colocar. O jogo vai ser contra o Botafogo, onde o São Paulo no Morumbi ainda consegue fazer algumas coisas e aonde ainda tinha parte do apoio do torcedor. Veremos como será contra o Botafogo, recepção, escalação, inclusive em relação ao Rogério nessa partida do Botafogo. Com relação a esse jogo aí de domingo contra o Botafogo, Arnaldo, aqui o Danilo Pérez, aqui na hashtag G4 Band Esportes, fala: uma torcedora falou, aqui no Twitter, mande aí sua mensagem, uma torcedora falou para o Casares basicamente o que o Arnaldo disse ontem em relação aos preços dos ingressos, explicando, o São Paulo não reduziu o valor dos ingressos para esse jogo contra o Botafogo e tal. E o Casares respondeu: temos 14 mil lugares populares, se informem melhor, desconexão total. É brincadeira, 14 né? mil lugares populares são os 2 setores atrás do gol que já tinham esse preço. Ele responderia assim antes de passar o Júlio Casares e a diretoria do São Paulo deveriam pagar para o torcedor. Pois é. Como o Corinthians está fazendo, aliás. Né? É isso. O Corinthians está pagando parte do ingresso para o torcedor dele para lá. R$310 dos 400. Então o Júlio Casares, diretoria, deveria pagar. Se o cara tem um ticket de Córdoba, ele deveria entrar nesse caso de graça. É verdade. E o São Paulo deve... Se o cara mostrar o carimbo ali no passaporte... A diretoria do São Paulo deve aos aos jogadores, deve ao Crespo e deve fundamentalmente à torcida do São Paulo. Mas daí não é só a diretoria que deve. O Rogério Ceni deve, goleiro deve, lateral direito, zagueiro, volante, até chegar ao Caleri. Todos eles devem à torcida do São Paulo. Pagar não sei, mas eu concordo Hora de com falar você. sobre o São Paulo e a Independente, principal torcida organizada do clube, já tem a explicação para a derrota por 2-0 para o Independente Del Valle na final da Sul-Americana, jogo no último sábado lá na Argentina. O Baby, que é o presidente da Independente, gravou nas últimas horas ou fez uma live ao vivo em sua conta no Instagram. E ele, revoltado, colocou um assunto em pauta. Ele assegura que os atletas fizeram exigências em relação ao pagamento de bicho, forma como é conhecido o prêmio por conquistas. A frase é mais ou menos essa, abre aspas: time de pipoqueiro, a gente viajou desde quarta-feira na estrada, com fome, sede e frio, para ver esses jogadores em campo pedindo bicho para jogar bola. Tá errado, esse não é o São Paulo, esses caras estão de brincadeira, não tem que jogar mais no tricolor. Ele prossegue: corre o risco de fazerem panelinha e colocarem a gente para jogar a Série B. Não tem comando no CT, senão mandaria eles para Cotia. O Baby ainda completa: aí tem guerrinha de gringo, os mais velhos que são ídolos, os mimadinhos, enfim. Foi um discurso bastante nervoso de alguém que ainda não conseguiu engolir a derrota para o time equatoriano. Especificamente sobre o bicho, até porque isso virou um assunto entre os São Paulinos em grupos de WhatsApp, redes sociais, e vieram me perguntar durante o programa do Nicola dessa terça-feira. A grande verdade é que não existiu problema nenhum em relação a bicho para essa final. Contei para vocês, bem antes do jogo, que já estava tudo acertado, e o Tricolor havia combinado com os jogadores o pagamento de 50% da grana que teria direito como prêmio vindo da Conmebol. O campeão da Sul-Americana faturou 5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais. E o São Paulo destinaria aos seus atletas 13 milhões e meio. Estava tudo combinado, absolutamente tranquilo, sem problema. Outras questões envolvendo panelinhas, esse tipo de coisa, isso pode ser debatido num futuro não tão distante. Mas, em relação ao bicho, posso assegurar para vocês que estava tudo tranquilo. Só sobre o rebaixamento, essa possibilidade está completamente descartada depois das 2 últimas vitórias no Campeonato Nacional. Hoje o São Paulo está mais para quem vai brigar por pré-Libertadores do que por qualquer outra coisa. Então a diretoria também está fazendo esse trabalho, principalmente para reformular elenco, conversando com comissão técnica, né? Rogério ainda é uma incógnita internamente no São Paulo, mas aqui vamos falar
dos jogadores, né? Alguns atletas já estão assim num ritmo de despedida. Vou citar um, por exemplo, o Éder. O Éder não deve permanecer. Eu diria para vocês, como eu sou cuidadoso, não vou cravar que não fica, mas a possibilidade dele não ficar é muito grande, né? É um jogador que já tem uma idade, é um jogador que já deixa claro que quer atuar, né? Quer estar em campo, quer ser titular e tem um alto custo salarial. Então, assim, pro São Paulo, pro modelo do São Paulo hoje, São Paulo que está olhando ali muito essas questões financeiras, o Éder não se encaixa hoje no perfil do clube. Então o São Paulo não deve continuar com o Éder, o próprio Éder também, vontade dele de jogar, enfim, respirar ares novos. Isso já é internamente dado como certo, que o Éder não permanecerá no São Paulo na próxima temporada. Aí você pega o caso do Miranda, é um pouco diferente, aliás, é bem diferente do caso do Éder, porque o Miranda ele tem uma história no clube, né? O Miranda é multicampeão com o São Paulo. Muitos dentro do clube, e principalmente, claro, torcida, defenderam assim que de repente o Miranda poderia até ser titular nesse jogo da final da Sul-Americana, mas aí é uma questão de escolha do Rogério, enfim, não dá para ficar falando em cima do resultado. Se tivesse sido campeão, ninguém estaria questionando isso. Mas fato é que o Miranda, ele tem em mãos uma oferta de renovação de contrato. Tá na decisão dele, né? Tá na mão dele essa decisão de continuar ou não. São Paulo já deixou tudo muito claro, tudo muito aberto, que quer mais uma temporada o Miranda no São Paulo. Miranda é ídolo, Miranda tem história, o respeito pelo jogador. A gente sabe que o Miranda é um cara que se cuida, né? No vídeo lá da visita nossa ao CT, ele mesmo entrou lá na resenha para falar que, poxa, mesmo com a idade, o clube, né, tem os profissionais lá que fazem ele jogar ou ter condições de jogar, pelo menos para ficar à disposição. Então, assim, tá muito na mão do Miranda. E o Miranda ainda não avaliou, né? É claro que o Miranda vai querer ir para uma última temporada, talvez uma última temporada da carreira, jogando, né? Então, assim, na análise do Miranda para aceitar ou não essa renovação de contrato, passa muito a questão de, tipo, será que eu vou jogar? Então isso vai pesar muito na questão de aceitar ou não essa decisão. Mas até as próximas semanas, até no máximo o comecinho de novembro, já vai ter uma sinalização, já vai ter uma resposta do Miranda para ver se ele vai ou não continuar no São Paulo. Há uma vontade muito grande do clube, muito grande mesmo, internamente. O cara é muito querido por funcionários, pelas pessoas do São Paulo. Há esse desejo muito grande da continuidade do Miranda para a próxima temporada, mas por enquanto a gente só tem a informação de que o clube quer muito, tá na mão dele e a resposta do Miranda ainda vai acontecer. Outro jogador experiente é o Reinaldo. O Reinaldo, o staff do Reinaldo aguarda o São Paulo para uma conversa, né? E a informação que eu tive é que o clube deve chamar o Reinaldo até a semana que vem para iniciar a questão da renovação de contrato. O Reinaldo, que tem ali outros clubes de olho já no futebol dele, é uma situação que, claro, o jogador dá prioridade ao São Paulo pela história, pelo tempo que ele tem de clube. Ele gostaria de renovar, mas existe ali, por exemplo, uma diferençazinha na questão de tempo de contrato, uma questão financeira ou outra. A questão financeira nem pega tanto, né, desde que as conversas iniciaram. É muito mais a questão de tempo de contrato e tudo mais, alguns detalhes que devem ser discutidos a partir da próxima semana, né? Já o São Paulo querendo chamar esses jogadores para poder renovar o contrato. Assim, hoje dá pra gente dizer que tá muito aberta ainda essa situação do Reinaldo. Pode ser que ele fique, mas também não seria nenhum absurdo pensar que o Reinaldo não vai ficar. Então é uma situação que vai ser resolvida na semana que vem, ou pelo menos vai ter início, né, essas conversas na semana que vem. E assim, o que eu tenho de informação na questão financeira é algo tranquilo. Não há um absurdo assim de salário que o Reinaldo está pedindo para renovar. A questão toda que pega mesmo é o tempo de contrato, né? Há uma divergência ali e isso vai ser colocado em discussão quando o São Paulo chamar o Reinaldo para conversar. Promessa de que na semana que vem esse papo vai acontecer. Vamos lá para mais um experiente, né? O Rafinha. O Rafinha tem metas a serem cumpridas, metas a serem batidas, ainda não bateu essa meta, mas está muito próximo, né? De repente, nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, então são 9, aí atingiu a porcentagem, a renovação. Mas se de repente não atingiu essa porcentagem, aí sim uma conversa vai valer para ver se de repente vale a pena manter o Rafinha, ter o Rafinha por mais uma temporada, né? É uma questão muito de conversa. Rafinha dispensa comentários, é um cara que é muito experiente, é um cara que o São Paulo gosta pela questão de mudança de perfil, né? Nessa busca pela mudança de perfil. Então é uma situação que também requer uma atenção ali da diretoria, principalmente nessa questão de bater a meta, né? Que está sob contrato, né? Então batendo a meta,
renova automaticamente mais uma temporada. Não batendo, aí é uma questão de uma análise de todo mundo reunir, sentar e conversar para ver o que acontece. Beleza? Vamos falar agora de Igor Gomes, porque o Igor Gomes é uma situação um pouco mais complexa, né? Já aconteceram 3 conversas, não se chegou ainda a um acordo e tá travado o negócio. Tá uma situação assim que ainda não tem uma resposta do Igor Gomes, né? E a tendência é que o Igor Gomes comece mesmo a olhar o mercado de fora, comece a olhar outras situações, né? Os empresários do Igor Gomes trabalhando em outras frentes. E aí fica uma situação muito difícil para o São Paulo. Lembrando que também a torcida do São Paulo, por mais que tenha aplaudido ele lá no jogo do Avaí, né, no Campeonato Brasileiro, o último jogo do São Paulo pelo Brasileirão, tinha muito aquela empolgação de estar na final da Sul-Americana e tudo mais. Bato muito naquela tecla de que o Igor Gomes é um jogador que quer respirar ares novos e o clube também entende se ele quiser respirar ares novos. Então é uma situação que está mais desenhada para uma não permanência hoje do que uma renovação de contrato. E assim tudo se desenha com o Igor Gomes. É uma situação que muito difícil você imaginar que do dia para a noite vai acontecer uma outra proposta e o São Paulo vai querer renovar e o jogador vai aceitar. Pelo tempo que o negócio está se demorando, pelo tempo que a coisa está caminhando e caminhando a passos lentos, é muito difícil imaginar que o Igor Gomes fique no São Paulo. Pelo menos bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Pela manhã contei para vocês sobre o presidente da Independente que está bem bravo com os jogadores do São Paulo por causa da perda do título da Sul-Americana. De acordo com o Baby, nome do presidente da Independente, os atletas ficaram discutindo com a diretoria a respeito de Bicho, perdendo o foco na grande decisão. Eu tenho uma informação diferente, mas tudo bem. Bora prosseguir. É que o Baby, nessa quarta-feira, emitiu uma nota em nome da diretoria da Independente, fazendo uma série de ameaças, um tom bastante forte. Ele afirmou, abre aspas, já sabemos de patifarias internas do elenco novamente. Pior, de atletas com longo tempo de casa, agindo como mercenários. E ele completa, não respeitando quem se sacrificou para a Argentina, fecha aspas. Como consequência, a Independente decidiu que não grita mais o nome dos atletas antes dos jogos, algo absolutamente habitual. E ele completa, abre aspas, querem justificar que cantemos os nomes de vocês? Provem, honrem, estão longe disso, fecha aspas. A Independente também afirma que não pensa em vaga na Libertadores e está sim preocupada com o risco de rebaixamento porque entende que esses atletas estão dispostos a fazer corpo mole. Ah, só para fechar, depois que o time conseguir se livrar do risco de rebaixamento, a Independente garante que vai haver uma lista ou uma faxina bastante grande. A frase é, depois disso, que fugir do rebaixamento, parceiro, a lista será pesada, fecha aspas. Muitas mudanças no São Paulo. Eu tenho contado para vocês a respeito dos 10 atletas que podem não ficar. Mudanças de fato vão acontecer de forma significativa. A ideia do São Paulo vai ser baixar o custo e melhorar seu elenco para o próximo ano. Hoje tem a América e São Paulo e América. E eu tô que nem o Arnaldo também, acho que a chance de São Paulo vencer hoje é quase nula, porque o anímico, o Rogério Ceni, a expectativa que teve com aquela final, a decepção que foi a final. O América vem mordido, que não vence o São Paulo, o Wagner Mancini mesmo já deixou a declaração que é hora de vencer o São Paulo. Então vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser o jogo. O ânimo do São Paulino também não é grande coisa pro jogo. Mas São Paulo vem de 2 vitórias seguidas do Brasileiro, antes da fatídica final da Sul-Americana, né? Então veremos, se houvesse uma vitória, se ocorrer uma vitória seria importantíssimo, porque o São Paulo praticamente cola na América, pela 8ª colocação, que é a tal da pré-Libertadores, mas eu não tenho grandes expectativas com relação a esse jogo, não. Veremos. Mas o São Paulo vem com aquela base que o Eduardo de Menezes no início do vídeo falou. A única mudança é o Ferrarese no lugar do Diego Costa. Tendo o esquema, tendo os guerreirinhos, né? E vamos ver pelo menos se nesse jogo eles representam, né? O São Paulo tem sempre muita dificuldade para jogar lá em Minas contra o América. Foi assim na Copa do Brasil, foi assim no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então vai ser um jogo duríssimo. Com relação às notícias que saíram, a compra do Gabriel Neves ainda vem sendo assim uma questão, né, duvidosa, que, né, uns dizem que o São Paulo vai comprar, outros dizem que o São Paulo vai economizar. Então vamos aguardar as próximas semanas. Não é um grande valor. E é um jogador que estava jogando bem, fez falta na final, sim.
Então vamos aguardar isso. Mas assim, é uma oportunidade de mercado para o São Paulo, né? E é o que dá para o São Paulo no momento. Até porque você não foi campeão da Sul-Americana, você não tem perspectivas de receitas da Libertadores. E mesmo que tenha, você vai iniciar uma pré-Libertadores. Então assim, tem toda uma dificuldade ainda para esse final do ano. Você não tem um técnico, por exemplo, garantido, apesar de ele ter contrato até o final do ano, que também é um absurdo. Quer dizer, o Rogério Ceni vai esperar para ver. É direito que ele tem, né? E isso sem contar o faxinão do São Paulo, né? Quem fica e quem sai, né? Ao que parece aí, o Éder com certeza, Marcos Guilherme, Igor Gomes, Luizão, esses já devem sair. Os meninos, por causa que não houve renovação de contrato, e é o que parece ter mercado na Europa. O Igor Gomes, eu tenho minhas dúvidas que mercado é esse. E o Éder e Marcos Guilherme, porque ganham bem, principalmente o Éder, e não jogaram de acordo com o que ganham. Então vai ser uma boa economia. Acho que a economia desses 4, por exemplo, já deve para trazer um muito bom jogador. Acho que o São Paulo vai trazer uma outra história, né? Também não tenho grandes expectativas com relação às contratações de São Paulo. Até porque toda hora tem essa questão de dificuldade financeira, né? E esse ano aí entrou uma bolada. Foi bolada de receita, foi bolada de vendas e assim, continua uma situação ruim. Então é complicado. Ou o São Paulo define de vez que vai enxugar as contas, ou define de vez que vai partir para tentar vencer campeonatos e a partir da vitória, né, da conquista de novos campeonatos, conseguir novas receitas, porque toda hora fica nesse blá blá blá. E só para fechar, né, a questão do Crespo já não é uma questão de gestão, né, é uma questão da gestão Casares. Então assim, para mim continua sendo mais do mesmo, ainda que tem algumas melhores no marketing e tudo mais, e tenha conseguido o título paulista, mas assim, também você saiu do poço, né? Então tudo que você faz um pouquinho melhor é melhor. Então é isso, é o São Paulo na turbulência que poderia ocorrer se o São Paulo não vencesse o Sul-Americano, mas o problema foi perder da forma que perdeu. E aí, esse momento de turbulência, pode ser até um pouco de crise, com a torcida também adquirindo informações com relação aí ao elenco. Quando de jogadores antigos, eu penso não, nem Reinaldo, né? Reinaldo e companhia ali. Mas vamos aguardar aí os destrinchar desse jogo aí de quinta-feira, como vai ser o fim de semana. Lembrando que o São Paulo joga com o Botafogo e o São Paulo não baixou os ingressos. E tem uma questão muito interessante também, foi colocada pelo Vitor Guedes e pelo próprio Arnaldo Ribeiro no G4, que é a questão de, o cara foi lá, pagou uma viagem, o olho da cara, para ir para Córdoba. E aí tem que ter o direito, pelo menos, de terminar a temporada vendo todos os jogos de graça no Morumbi. Entendeu? Seria o mínimo. Mas, pra que torcedor, né? O senhor Casares falava que eles teriam uma comunicação aberta. E aí, ó? Como é que é? É mais do mesmo. Essa é a verdade. Por isso que a gente fica sempre na expectativa, que tem que ter paciência. Mas só entra de gente mais do mesmo. E aí a gente fica aí, ó. Todo ano é uma humilhação, todo ano é um sofrimento. Todo ano não vem um caneca. Quando vem um caneca do Campeonato Paulista. Brincadeira, né? Então é isso, pessoal. É o São Paulo que joga hoje, vamos torcer. Mas ainda fica o sentimento de frustração com relação à final e com relação do que vem ocorrendo com o São Paulo nos últimos 10 anos. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.